Começa agora, Resgatando a Cidadania, o espaço no rádio da pessoa com deficiência. Apresentação, Domingos Sávio. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? Domingos Sávio, o comunicador que promove a inclusão. 12h02. Deixa eu trazer o cordel com Silvio Leal na composição, a declamação do Américo Dias. Tá aqui, Anderson Ricardo, nosso cordel, resgatando a cidadania. Domingos Radialista, resgata a cidadania, num programa de entrevista, de notícia e poesia. Use o direito de escolha, sintonize a Rádio Folha, fique em nossa companhia. Um programa interativo, cujo foco principal, destacar o inclusivo, fazer dele especial, garantir essas conquistas, priorizando os artistas, com apelo social. Coisas do cotidiano, úteis para o segmento. O povo pernambucano abraça esse movimento, ouvindo nosso programa. Se preciso, ele reclama, expondo seu argumento. Rádio Folha sai na frente, na luta por inclusão. Seu trabalho eficiente está chamando a atenção de toda a sociedade, buscando oportunidade para todo cidadão. Silvio Leal, declamação Américo Dias. Programa Resgatando a Cidadania. Comunicando, Domingos Sávio. 12h03, tem o Resgatando a Cidadania aqui no 96,7. O BG já denuncia. Hoje é sábado, 11 de julho do ano da graça de 2023, tricentenário do Braille. Ô Domingos, tu fica falando isso como tricentenário se o ano passado foi o bicentenário. Claro, porque a gente está abrindo o primeiro ano do tricentenário. Daqui a mais 300 anos, mais 100 anos, a gente faz os 300 anos. É claro que eu não vou estar aqui na Terra em carne e osso, mas talvez eu venha aqui na Rádio Folha aqui comemorar os 300 anos em espírito. Um abraço para você que está na sintonia do 96,7, a Rede Brasileira de Rádio pela Inclusão, Rádio Pedra Rara em Guarulhos, São Paulo, Rádio Vibração em Mogi das Cruzes, São Paulo, Rádio Maravilha FM em Crateús, no Ceará, Rádio Visão Mix em Aracaju, Sergipe, Rádio Iceno em Campina Grande, Paraíba, Rádio Macaparana em Macaparana, minha terra natal, a terra do bolo, a terra do crochê, a terra da banana, a terra dos políticos, a terra dos governadores de Pernambuco, Macaparana, que transmite amanhã o programa a partir das 5 da manhã, você saindo ali, se organizando para ir para a feira, comprar alguma coisa e você ouvindo o Resgatando a Cidadania. Deixa eu dizer para você que o respeito é o que você faz, como você se comporta na minha frente. Caráter é como você se comporta nas minhas costas, quando eu não estou presente. Um abraço para você que está no nosso canal no YouTube, Domingos Sávio Radialista. O nosso Fernando Carlos já está lá com o nosso programa ao vivo no nosso canal no YouTube, Domingos Sávio Radialista. Dedicar o programa de hoje
a todos aqueles que lutaram, que fizeram valer a aprovação e a promulgação da Lei Brasileira da Inclusão, que completou 11 anos agora no dia 6, segunda-feira, próxima passada. Tem aniversariante hoje? Tem, Anderson Ricardo. Mandaram os aniversariantes, mandaram. Feliz aniversário, parabéns pra você. Evoida Alves, lá na Santa Casa, trabalhou comigo, grande Evoida. Amélia Barbosa, ouvindo a gente no Maranhão. Ô Amélia, tô com saudade de vocês. Márcia Gondina UPA, Silvio Leal, grande poeta, nosso compositor aqui do nosso cordel. Lucineide Menezes, na Cacimba do Meio, em Crateús. A mãe da Maralília, olha aí, Antônio Marcos, da UPA. Laisa Madeira, ô Laisa, vamos ter microfone braille aí esse ano em Marabá. Um abraço, Laisa. E minha irmã Vera Lúcia Muniz da Fonseca, que nunca tomou uma água de coco, completou a idade nova ontem. Cante para eles e para elas. No programa Resgatando a Cidadania, os diferentes olhares sobre a inclusão. 11 anos da Lei Brasileira da Inclusão, Lei Federal 13.146, que promoveu debates, encontros, discussões, mais de 1.000 debates no Brasil até o ano de 2015, quando, em 6 de junho, a presidenta da República, Dilma Rousseff, porque ela não saiu por motivo nenhum, então se não foi reeleita, não foi tida uma nova eleição, ela continua presidenta no meu calor humano, e ela foi uma das pessoas mais importantes do Brasil, até hoje, para nós, pessoas com deficiência, porque a Lei Brasileira da Inclusão rolava pelas gavetas do Senado há dezenas de anos, e a gente conseguiu, na mão da presidenta, promover esses debates e aprovar e promulgar a Lei Brasileira da Inclusão. Foram muitos líderes no Brasil, muitas discussões, e na segunda-feira ela completou 11 anos. Eu não vi quase nada dos nossos chamados representantes, as nossas entidades, não vi quase nada de rede social, de e-mail, de WhatsApp sobre a nossa Lei Brasileira da Inclusão. Eu fico muito triste com isso, porque por causa destas faltas de discussões, de divulgação, a Lei Brasileira da Inclusão está lá com a sua maioria dos seus artigos sem regulamentação. Você sabe o que é isso? Sabe não, né? Então, se você aprova uma lei e não regulamenta, não adianta de quase nada. São alguns artigos regulamentados porque tinha interesse direto, como por exemplo o 42, que tinha ali a questão dos hotéis e coisa e tal. Então, para vender, a gente tem interesse de pressionar e regulamentar. Alguns artigos estão regulamentados, mas eu acho que a maior luta hoje não é reconhecer Braille, não é reconhecer Libras, não é nada. É regulamentar a Lei Brasileira da Inclusão, porque a partir dela a gente vai avançar para os outros âmbitos e as outras coisas que a gente precisa sobre inclusão. Dito isso, eu quero parabenizar o canal no YouTube Domingos Sávio Radialista, que colocou lá um vídeo falando sobre isso e que tem lá 55 visualizações. Não é 55 milhões de visualizações, não, porque só tem 18 milhões de brasileiros no Brasil com algum tipo de deficiência, né? Então, não podia ter 55 milhões, porque nem esses deficientes foram lá no canal. Nem é 55 mil visualizações, são 55 mesmo, dezenas de visualizações, mas a gente cumpriu o nosso papel. Vamos seguindo com Resgatando a Cidadania. Está chegando ele, o nosso Magno Dias. A partir de agora,
o quadro Conhecendo a Psicanálise, com o professor e psicanalista Magno Dias. Grandes escritores do mundo. Magno, você vai trazer hoje que posição? Boa tarde, Magno. Olá. Magno Dias. Oi, Sávio, meu querido amigo, e a todos vocês que ouvem o programa Resgatando a Cidadania. Nós vamos dar continuidade agora à série que aponta os 10 maiores escritores e escritoras mais importantes de todos os tempos. E na 8ª posição, nós traremos Virginia Woolf. Ela é frequentemente apontada como uma das maiores escritoras da história em listas que reconhecem aquelas pessoas que contribuíram com a inovação para o romance moderno e o impacto de suas obras de forma duradoura. Uma das principais características de sua escrita, Sávio, é o uso do fluxo de consciência, técnica narrativa que busca representar os pensamentos e as emoções dos personagens de maneira contínua e profunda. Em romances como A Senhora Dalloway, ou Ao Farol e As Ondas, Woolf revolucionou a forma de contar histórias, deslocando o foco da ação para a complexidade da experiência humana. Além de uma inovação literária, Virginia teve papel fundamental na reflexão sobre a condição feminina. Em seu ensaio Um Teto Todo Seu, ela defendeu que as mulheres precisavam, até naquela época já, de independência financeira e liberdade intelectual para produzir literatura, em circunstância de equidade com os homens. Essa obra tornou-se uma referência para os estudos feministas e continua influenciando leitores e pesquisadores em todo o mundo. A sua produção também se destaca pela sensibilidade psicológica, pela riqueza da linguagem e pela capacidade de explorar temas como identidade, memória, tempo e consciência. Esses aspectos fizeram de Virginia uma autora admirada, não apenas por sua geração, mas também por escritores e críticos das décadas seguintes. É importante destacar, Sávio, que não existe um consenso universal das 10 maiores escritoras e escritores, mas existe, de certa forma, uma indicação da influência que estas obras têm causado, gerado no mundo, e como essa poderosa forma de alcançar as pessoas pode ser considerada uma maneira de representar a força que tem a sua produção literária. Além de inovação literária, como eu falei um pouco antes, ela também exerceu um papel na vida intelectual de sua época. Ela integrou um grupo de debates importantes sobre arte, política, filosofia e cultura, ao lado de outros pensadores britânicos no início do século XX. A influência de Virginia ultrapassa as fronteiras da literatura inglesa, sabe? Os seus romances e ensaios foram traduzidos para dezenas de línguas e continua sendo objeto de estudo acadêmico, de adaptações para o cinema, para o teatro e para a televisão, além de inspirarem escritores contemporâneos em todo o mundo. A sua capacidade de unir inovação formal e profundidade psicológica, além da reflexão social, ela faz com que sua produção permaneça atual, mesmo muitas décadas depois de sua morte. Portanto, conhecer as obras de Virginia Woolf nos permite conhecer e aprender sobre o romance moderno, a originalidade de sua linguagem e a influência exercida sobre gerações de escritores. E eu diria que a relevância de suas reflexões sobre a condição feminina e o impacto duradouro da sua obra na cultura mundial é o que mais nós reconhecemos como resultados da sua colaboração para o mundo.
Então, hoje, na 8ª posição, Virginia Woolf, ela ocupa uma posição de destaque entre os maiores nomes da literatura, e a sua forma de pensar, de escrever, ainda é de grande relevância para o mundo, e eu suponho, Sávio, que continuará a sê-lo para todo o tempo em que estivermos ainda apreciando literatura e arte. Portanto, você que deseja conhecer quem será a 7ª posição no sábado que virá, continua acompanhando aqui a nossa coluna, e aqueles que desejam conhecer um pouco mais das minhas obras, @psicanalista M.Dias. Sávio, segue daí que eu continuo seguindo daqui. Tô seguindo, Magno. Você volta no próximo sábado de qualquer ponto do Brasil com mais um Conhecendo a Psicanálise. Enquanto você não volta, ela tá chegando, direto de Crateús. Qual o quadro dela, Anderson Ricardo? A partir de agora, no programa Resgatando a Cidadania, Mulheres em Destaque, com a radialista e assistente social Mara Lilian. Mara Lilian, o programa Resgatando a Cidadania, como sempre, fazendo história há 22 anos. Agora, hoje, dia 11 de julho de 2026, a gente vai fazer história, porque vamos discutir a Lei Brasileira da Inclusão a partir dos seus artigos, focando na mulher e, claro, na mulher com deficiência. É isso mesmo, amiga? Você vai fazer essa história comigo? Eu estou com o coração pulando de alegria. Boa tarde. Boa tarde, Domingos. Boa tarde para os nossos ouvintes. Conhecendo a Lei Brasileira de Inclusão, lei essa que completou 11 anos no último dia 6 de julho. Em seu artigo 1º, damos início nessa semana a uma nova etapa da nossa série Conhecer de forma simples e acessível os principais artigos da Lei Brasileira de Inclusão. O artigo 1º apresenta o propósito da lei: assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a inclusão social e a cidadania. Para as mulheres com deficiência, esse artigo tem um significado ainda mais profundo. Ele reafirma que não basta reconhecer direitos no papel, mas é preciso garantir que eles sejam vividos no dia a dia, com igualdade de oportunidades, respeito às diferenças, autonomia e participação plena em todos os espaços da sociedade. A LBI, inspirada na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, representa um compromisso com uma sociedade mais justa, onde nenhuma mulher seja excluída por causa da sua deficiência ou pelas múltiplas barreiras que ainda enfrenta conhecer a lei. É fortalecer a cidadania. E nas próximas semanas seguiremos descobrindo como cada artigo pode transformar a vida das mulheres com deficiência, tornando os direitos cada vez mais próximos. Eu vou ficando por aqui, Domingos, voltando no próximo sábado. É com você. Já? Voltando, Mara, pegou de surpresa. Eu quero tirar esse áudio aqui dessa coluna hoje. Vamos tirar todos os sábados e a gente vai colocar no nosso canal no YouTube a parte, vamos colocar nas redes sociais, porque a gente agora vai fazer a história da história. Estamos marcando a Lei Brasileira da Inclusão no quadro Mulheres em Destaques aqui na Rádio Folha, no programa Resgatando a Cidadania, falando sobre as mulheres com deficiência e o efeito que ela produziu para essas mulheres. Então, está feito o acordo, Mara, e você volta já no próximo sábado. Vamos seguindo, enquanto ela não volta, vamos trazer ele prestando serviço. Seus direitos. Doutor Ney Araújo, olá, o que é que o senhor traz para a gente hoje? Boa tarde. Olá, inigualável comunicador Domingo Sávio e sociáveis ouvintes do programa Resgatando a Cidadania.
Vamos trabalhar? Há 22 anos com o senhor juntinho. Hoje falaremos sobre Bolsa Família mantido durante análise do BPC. Foi assinado pelo INSS, a Defensoria Pública da União, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e a Advocacia Geral da União, acordo relacionado ao acesso ao benefício de prestação continuada BPC LOAS. A medida garantirá às famílias beneficiadas a possibilidade de manter o Bolsa Família enquanto aguardam a análise do pedido de BPC pelo INSS. Pelo novo fluxo, o desligamento do Bolsa Família ocorrerá apenas se o BPC for concedido ao final da análise do requerimento. Até a conclusão do processo, as famílias continuarão recebendo normalmente o benefício de transferência de renda, desde que atendam às regras do programa. Segundo a representante do INSS, Ana Evangelista, esse acordo foi construído para que nenhuma família em situação de vulnerabilidade seja prejudicada durante a análise do pedido. Nosso objetivo é assegurar proteção social e evitar que o cidadão fique sem renda enquanto aguarda a decisão sobre um direito que pode lhe ser devido. Em comentário recente, destaquei que a negativa errônea do INSS em não conceder o recebimento conjunto do Bolsa Família com o BPC, quando atendido os requisitos, contraria a posição favorável da Justiça, a qual tem determinado o INSS a concessão dos dois benefícios. Domingo Sávio. Atento como o senhor, doutor Ney. No próximo sábado o senhor volta. Os quadros aqui, da Mara, do Magno, do doutor Ney e os diferentes olhares, é uma prestação de serviço que tem o apoio do Sindicato de Radiologia de Pernambuco, Simprotindep, 30 31 12 29, e da banda Luar de Sertão, a primeira banda Luar de Sertão, a primeira banda formada por descendentes de Pernambuco, que está aí para tocar forró. Aliás, estamos buscando uma agenda, né? Deixa eu só abraçar aqui o José Gomes, que está no YouTube. Boa tarde, meu amigo Domingos Sávio. Parabéns pelo seu programa. Estou mandando um abraço para Samuel, do Instituto. É a Laisa Mestrado. Abraçar os amigos e as amigas que estão aqui, né, no nosso querido YouTube. Vamos para um apoio cultural e a gente volta daqui a pouquinho. A gente vai conversar hoje com o Marcelo Feijó e o Marcelo Menezes. São duas figuras maravilhosas que já estão aqui no estúdio. Vamos conversar sobre o centenário Clube do Paulistano, lá em Paulista. Eu moro quase de frente ao Ademir Cunha. Já sei que vou perder a minha paz aos domingos, às quarta-feiras à noite, talvez aos sábados à tarde, mas é por uma boa causa. É o desporto que transforma, é o desporto que une, que reúne, que aproxima, que conta a história, e a gente vai falar sobre essa história do Clube Paulistano daqui a pouquinho aqui na entrevista Tribuna do Ouvinte, falando com o Marcelo Feijó, presidente do Paulistano, recém-eleito, e com o nosso diretor, vice-presidente de patrimônio, o Marcelo também, que só que é o Menezes, já estão aqui conosco, tomando uma aguinha e batendo papo, daqui a 2 minutinhos depois do intervalo. Está contigo, Anderson Ricardo. Estamos apresentando Resgatando a Cidadania. Entrevistas. Eita, fundado lá por 1922, qual seja, já estamos aí passando o centenário, 104 anos, e teve uma história brilhante no futebol de Pernambuco
inclusive nos deu de presente, como apoio de base ali, o nosso jogador Rivaldo, um dos mais bonitos e lindos jogadores do mundo no sentido de bola que eu vi jogar, que eu ouvi no rádio, que nos enche o coração. Eu sou fã demais de 3 caras no futebol, que é o nosso Zico, o Cerezo e o Rivaldo. Claro que tem tantos outros, mas o Rivaldo aqui nosso, juntinho da gente, a gente sabe que o Clube Paulistano tem uma mão nessa história, é muito importante. Hoje eu moro quase de frente ao estádio, e o Clube Paulistano, que já brilhou no futebol pernambucano também, e foi interrompido suas atividades, e agora volta à tona, e com a pessoa que realmente tem a ver com a história do clube, porque tem garra, tem interesse e tem articulação. Eu estou falando do nosso futebol de Pernambuco, mas especificamente do Clube Paulistano, que tem uma proposta de inclusão para que nós tivéssemos a oportunidade de trazê-lo aqui também nesse programa que fala sobre inclusão. Estou recebendo o Marcelo Feijó. Marcelo, para mim é uma alegria já te conhecer pessoalmente, porque pelo WhatsApp eu já estava apaixonado por tu. A mulher não vai ficar com ciúme não, mas eu já sou apaixonado por você. E agora presencialmente fiquei mais apaixonado ainda, porque realmente você coadina com muitos pensamentos que eu tenho sobre o futebol, sobre a inclusão, sobre a questão social. É uma satisfação recebê-lo aqui no Resgatando a Cidadania esse 11 de julho de 2026. Tudo bem com você? Boa tarde a todos, ouvintes, a meu amigo Domingos, a Anderson, ao nosso vice-presidente patrimonial, Marcelo Menezes, a toda a diretoria do Paulistano, que tem abraçado essa bandeira. E para nós é uma honra, um privilégio estar aqui no seu programa, falar um pouco de futebol, de inclusão e de futuro, aqui na Rádio Folha. Então, para nós é um privilégio, é um prazer. Nós que somos agraciados em ouvir um programa tão bonito, um programa que leva realmente, pensando não no agora, mas no futuro, e é isso que o paulistano pensa. Então, ao aceitar esse desafio, a principal meta era essa, não pensar em um campeonato, não pensar só no agora, mas sim pensar de 20 anos à frente, 30 anos, o legado que vamos deixar para que não se acabe essa questão da inclusão. Vamos falar sobre isso. Deixa eu trazer o boa tarde do nosso Marcelo Menezes, que é o vice-presidente de patrimônio, que, ao meu ver, vai ter muito trabalho pela frente, porque patrimônio não diz respeito só a um estádio quando se trata de um clube de futebol. Isso aqui já é um patrimônio, a camisa já é um patrimônio, e um patrimônio que perdurará por muitos anos. Marcelo, satisfação em recebê-lo, obrigado por ouvir e uma satisfação em conhecê-lo. Boa tarde, Domingos, boa tarde aos ouvintes da Rádio Folha, boa tarde ao nosso presidente Marcelo Feijó, à diretoria do Paulistano Futebol Clube e, em especial, aos ouvintes e torcedores do Paulistense, nossos amigos lá de Paulista, que estão vibrando e estão com muita fé que esse nosso projeto vá adiante, que com certeza irá, Domingos. Satisfação estar aqui com vocês. Bom, você já pode mandar um WhatsApp para mim, 819-9238-5160. Domingos, eu quero ganhar a camisa oficial do Paulistano. E se for de Pernambuco, eu vou fazer questão de levar essa camisa junto com o Marcelo, junto com a equipe, para a gente fazer uma foto e já deixar na galeria do Paulistano essa marca histórica do Resgatando a Cidadania. Então, 819-9238-5160. Se você ganhar de outro estado, quando o Paulistano for jogar aí quem sabe o Paulistano no Brasileiro, né? A gente, quando for jogar na sua cidade, a gente leva uma outra camisa e faz uma foto com você, mas eu mando pelo correio. Dito isso, o Marcelo Feijó. Quem é o Marcelo Feijó? Por que o Marcelo Feijó hoje está no futebol? Como essa história rodou para chegar até agora?
vamos falar um pouquinho do homem primeiro? Falar de si é um pouco difícil, porque a gente... Mas quem mais te conhece é tu mesmo. Mas... Não? Eu me graduei em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, exerci a profissão por um período, participei de muitas gestões políticas, fui diretor também do Santa Cruz. Olha, atualmente ainda sou hoje conselheiro benemérito, graças ao presidente Bruno Rodrigues. Mando também um abraço para ele, um dos parceiros nossos também. E dizer a você que o Marcelo, ele sempre foi um sonhador, mas com os pés no chão, porque viu que era possível se conseguir qualquer coisa, não sozinho. Sozinho ninguém faz nada. Então a gente conseguiu tudo que a gente está conseguindo do passado e do presente. Por exemplo, eu participei do movimento estudantil em Pernambuco, fui presidente da UMES, União Metropolitana de Estudantes Secundaristas, onde a gente teve vários embates com os governos que eram muito piores do que hoje, que a gente não tem direito de falar, de protestar. Então vivemos a questão do movimento estudantil, muito fervoroso. Estou sentindo falta desses movimentos, viu? Também estou sentindo falta. Mas, por motivo de força maior, eu tive que deixar de lado um pouco minha profissão, o trabalho, o escritório, empresa. Inclusive, mando aqui um abraço e um beijo carinhoso à minha esposa Vânia e aos meus filhos, Marcelo Feijó Filho e Maria Carolina, que também, sem eles, eu não estaria também aqui, porque são grandes incentivadores. E quando a gente pensou em fazer um paulistano, desde o ano passado, quando teve a eleição, a gente juntou amigos que tivessem os mesmos pensamentos e capacitados para assumirem as vice-presidências com seu conhecimento. Certo, deixa eu só te perguntar, como você encontrou o paulistano e o que é que vem por aí? Já que você já está entrando, você não quer falar mais de você, porque você disse que quem fala de você é o vizinho, né? É brincadeira. É o seguinte, como você encontrou esse paulistano? É claro que encontrou pouca coisa, certamente, né? Eu vejo o estádio ali, estava muito maltratado, até bem pouco tempo. E o que é que nós poderemos encontrar, ou melhor, esperar dessa nova gestão? Claro que o patrimonial vai falar também, mas eu queria que o senhor já me trouxesse um perfil aqui do como você encontrou e o que é que nós já temos aí à frente. Veja só, amigo Domingos, para mim foi um desafio grande, mas ao mesmo tempo eu sabia de todos os problemas, porque eu vi construir o estádio Ademir Cunha da primeira pedra até a inauguração. Eu estava lá presente, eu era um pré-adolescente, entusiasta pelo futebol, com meu pai, com minha família. Então eu vi aquele construir. Já tenho amor pessoal. Segundo, eu amo minha cidade de uma forma incondicional. Se me der um apartamento no maior bairro, mais chique, eu não saio de lá. Eu moro no centro da cidade também. Hoje, né? E assim, para nós foi mais fácil por saber dos problemas. Então, paulistano, realmente, infelizmente, o passado de alguns ex-presidentes, que eu não quero citar, né, deixou o paulistano inativo por mais de 30 anos, por questões diversas. Já tem estudinho, já? Já. Meu Deus, então eu estou ficando velho, porque eu assistia jogo do paulistano. 30 anos inativo. Desde 92. Então, assim, a gente começou a perceber, nós já sabíamos dos problemas. Então, por exemplo, o problema estrutural do estádio Ademir Cunha, que é um estádio municipal, não é particular, é do povo, foi construído
o estatuto do estádio deixa bem claro, foi construído para ser a casa do paulistano. E o paulistano foi fundado em 16 de janeiro de 1922. Então, essa era a missão. Ali foi nos anos 80, né? Que Exatamente. Aí, quando o estádio foi final construído. De 81, o paulistano foi inaugurado pelo prefeito Ademir Cunha. Inclusive, Garrincha plantou primeiro pedaço de grama no estádio. E o primeiro jogo, Garrincha. Olha que privilégio. Nosso site tem foto dele lá, com o prefeito, com os desportistas, os jogadores, plantando o primeiro pedaço de grama no gramado. Então, ele foi inaugurado em 81, mas o primeiro jogo oficial só foi no ano seguinte, em 82, contra o Sport. Perdeu de 2-0, mas oficialmente só começou a jogar em 82. Então, quando a gente pegou o paulistano, nós já sabíamos que seria um grande desafio. Então, a diretoria toda, ela é composta de pessoas que nas suas vice-presidências, elas ocupam o cargo que realmente entendem. Por exemplo, Marcelo Menezes é o vice-presidente patrimonial. Ele foi secretário da cidade do Paulista, de mobilidade, defesa civil, segurança cidadã. Então, entende a cidade como um todo e sabe como fazer acontecer. Então, nada melhor do que ele ser o vice-presidente patrimonial. Nosso vice-presidente de cultura é uma pessoa que viveu cultura, fez festivais que existiam antigamente, que é nosso amigo Carlos Ramos. Nós temos vice-presidente de comunicação e marketing, que é nosso amigo Sérgio Ricardo, que é a voz da cidade. É a pessoa que mais apresenta eventos, cerimoniais, entende da parte de comunicação. Então ele faz essa ponte com a gente. A gente tem nosso vice-presidente administrativo, que é nosso amigo também radialista, o Austin Ramos. Maravilha, um abraço para ele. Um abraço para o nosso amigo Austin. Grande Austin. O Austin Ramos é o nosso vice-presidente. E temos nosso vice-presidente jurídico. Sim, nosso vice-presidente jurídico, doutor Frederico Pimentel, que é nosso amigo e irmão, como Marcelo, que tratou da parte toda jurídica, mudança de estatuto. Por quê? Não adiantava a gente ter um paulistano com estatuto arcaico, centralizador de elite. A gente restaurou o estatuto e o principal ponto dele é inclusão. Prova maior que hoje nós já temos times que estão jogando. Por exemplo, a gente tem paulistano, um time de várzea, chama-se Império Paulistano, que veste a camisa do paulistano. Estreou no campeonato de várzea de Pernambuco agora, no último sábado, ganhando de 8-3 na estreia, contra a seleção de Casa Amarela, que a Globo cobre e a Folha também, esse campeonato, que ele é extenso, onde da várzea é que a gente tira realmente os atletas. A gente tem futebol de cegos, através do nosso amigo Kleber, que você conhece. Kleber Pirro. Está participando, que a gente tem o basquete sobre rodas, que vai começar agora os treinos também. A gente tem... Feminino, já tem? Estamos criando um departamento feminino de forma compacta e concreta, principalmente trazendo jovens, meninas em vulnerabilidade, encaminhadas pela Secretaria da Mulher, para ter um espaço e se sentirem realmente incluídas no projeto. Então, hoje, o paulistano, volto a dizer, Marcelo vai falar também, vai concordar comigo, o nosso principal objetivo não é pensar no hoje, é pensar no amanhã. Então, o paulistano, ele tem que ser de todos. A nossa Constituição, ela contempla a todos.
infelizmente, tem leis que precisam ser regulamentadas. Por exemplo, né, você falou da lei de inclusão, a lei brasileira de inclusão, sim, que é a lei 13.146/2015, né, que ela inclui vários aspectos, a questão de acessibilidade, a questão de espaços para pessoas e uma série de coisas. Então, assim, o estádio não vai passar por uma reforma, vai passar por uma reforma e requalificação. E adequação. E adequação para todas as pessoas. Então, assim, Marcelo está acompanhando isso de perto, ele é nosso representante na Federação Pernambucana, na CBF, nas reuniões, para poder tapar de tudo, porque existem exigências, não existe time sem torcida. E a gente provou que a torcida do Paulistano é grande. A gente inaugurou nosso Instagram há 4 dias. Em 4 dias, nós já temos mais de 1.690 seguidores. Temos mais de 80 mil visualizações. Nós temos parceiros já contratados, como o Jacozinho, que vai ser o coordenador de base do Paulistano. Ele vem agora de vez. O técnico, eu ainda não posso falar, por questão contratual. Daqui para terminar esse programa, eu vou convencê-la a falar. Do profissional. Daqui para terminar esse programa, o técnico é patrimônio. Eu lhe digo que hoje nós temos mais ou menos de 90 a 100 atletas que a gente está fazendo peneiras para criar categorias de base, que jogam campeonato de várzea, que jogam campeonato de cegos, que jogam campeonato de basquete, que jogue xadrez. Ou seja, temos que ter inclusão para todos, porque todos nasceu com talento. Maravilha. Deixa eu só trazer o Marcelo Menezes, porque ele já mostrou que o Paulistano tem um time. Administrativamente, ele foi muito feliz. Só trouxe gente de alto nível. Você tem um secretário de mobilidade, um secretário que conhece a cidade para balançar um patrimônio de um clube de futebol. É claro que ele vai saber onde buscar, onde pisar, Mas, Marcelo Menezes, o que patrimônio nós temos, além do nosso estádio, e patrimônio, diga-se, de vários aspectos, né? Porque não é só patrimônio de concreto e cimento, né? Existem vários tipos de patrimônio. Uma camisa dessa é um patrimônio, né? Um documento é um patrimônio. Mas, assim, o que é que você tem e o que é que você podia trazer para os nossos ouvintes? É claro que eu vou falar ainda com o Feijó sobre essa questão do treinador. Ele vai dizer hoje o treinador aqui, que eu vou convencer daqui para 1h30, 2 horas, dizer o nome do treinador, mas já disse que Jacozinho está aí, um dos grandes jogadores. Mas o que é que você tem de patrimônio? O que é que você, como está sendo pensado? Olha, Domingos, eu digo que o nosso maior patrimônio é o torcedor do Paulistano. Esse é o nosso maior... O patrimônio de verdade. É o nosso maior patrimônio. Não é? Nós estamos fazendo contatos com diversas pessoas. Não é? Nós pegamos o Paulistano, a partir dessa gestão, pegamos praticamente, sendo bem dramático, dizimado. As pessoas não acreditavam que o Paulistano estava voltando, como de fato voltou, mas estamos muito fortes, estamos caminhando para fazer parcerias com alguns parceiros. Alguns parceiros, né? que são empresários na cidade. Já existe esse entendimento da importância desse trabalho, que é um trabalho para o futuro, não é? Quando o Marcelo me chamou para fazer parte dessa diretoria, eu perguntei qual seria a proposta. De imediato ele me disse que era para futuro, categoria de base, e aí eu disse, então você pensa como eu, não é? Se a gente fala em patrimônio, o patrimônio, na verdade, é a garotada jovem que está nas periferias. O nosso trabalho, primordialmente, será de inclusão,
não é? A gente vai buscar o atleta nos campos de futebol da periferia, nas escolas públicas, nas escolinhas de futebol. Então é isso que nós temos a apresentar a partir de agora. Esse é o nosso grande patrimônio. Aí, como patrimônio também, é a vontade de fazer um futuro diferente e reinserir a cidade de Paulista no cenário futebolístico pernambucano e nacional. Certo. Você pode mandar uma mensagem para mim aqui, para concorrer aqui ao sorteio aqui da camisa oficial do paulistano. Você que não é daqui de Pernambuco vai conhecer essa história belíssima, mas assim, a camisa é tão linda que a gente já fica aqui pensando que a gente vai achar um jeito de vez em quando sortear um aqui para a gente. Ligue para a gente ou manda um WhatsApp para a gente, 992385160. O Feijó, quem é Jacozinho? É claro que eu sei quem é Jacozinho, o Marcelo, você conhece, mas o Jacozinho, fala um pouco para a gente refrescar a memória do Jacozinho e o que é que ele vem fazer no Paulistano. Ele vai tomar conta da categoria de base, é isso? Exatamente, veja só, o Jacozinho já é uma realidade. A gente trouxe ele para apresentar ao povo de carro aberto, tivemos a imprensa presente, saem todos os jornais, Portal Terra, todos os portais conhecidos em rádio, em TV, em blogs, que ninguém acreditava. Ontem, quando a gente postou, uma coisa incrível, que eu queria até deixar esse dado. Você falou, eu moro aqui no intervalo, você falou que mora próximo ao estádio. Eu moro quase em frente ao estádio. Antes mesmo de assumir a nova diretoria, a gente disse como fazer mobilidade. Então, Marcelo teve uma ideia e o atual secretário de mobilidade... Que é um parceiro. Que é um parceiro, Ricardo Medeiros, manda um abraço para ele, que Marcelo, junto comigo e com o Ricardo, chegamos à conclusão seguinte: em dia de jogos, aquela Rua da Aurora, em frente ao Aldemir Cunha, ele vai ter mão única, para que todo mundo possa estacionar o carro do lado direito, sentido Jardim Paulista. Ou seja, você vai poder botar um carro na frente do paulistano até a BR, sem ter perigo de levar multa, com segurança, com apoio da Guarda Municipal. Então, isso já não vai ter problema de tráfego, de nada. E com apoio também da mobilidade, né? Da mobilidade, que é muito importante. Os agentes de trânsito que exercem um papel fundamental nessa fluidez do trânsito, principalmente nos dias de jogos. Tudo foi pensado para quem tem carro, para quem não tem carro. Agora, ontem aconteceu um fato, quinta-feira, eu estava fora por motivo de força maior, né, em João Pessoa, e quinta-feira me liga da SECOM, Secretaria de Comunicação, através do prefeito Severino Ramos, que eu mando também um abraço, por ter acolhido esse projeto também no estádio, porque sem o estádio municipal a gente não tem como ter torcida. E aconteceu um fato único na cidade. Na quinta-feira, a SECOM viu, ela levanta todos os dias o assunto mais falado nas redes sociais da cidade. Nós, na quinta-feira, fomos o assunto mais falado nas redes sociais, superando política, Copa do Mundo e outros assuntos, que nos deixou assim surpreso. Como é que a gente tem 80 mil visualizações em 3 dias? Como é que a gente tem mais de 1.700 seguidores? E de um assunto que está parado há 30 mais de 30 anos. Exatamente. Então, assim, é uma coisa... Porque as pessoas estão acreditando agora. Por exemplo, a gente tem um projeto social chamado Na Rua com Margarida, que ele acontece todo último sábado do mês. Embora a gente às vezes altere a data, porque a gente convida amigos, artistas, como Santana, como Leonardo Sullivan, que teve na abertura do projeto, que é um projeto voluntário, apolítico, de inclusão. Por quê?
No centro da cidade, você como morador de Paulista, sabe melhor que nós temos um grande problema, porque os moradores das vilas, Paraty, Jardim Paulista, Miroeira, o centro da cidade, Bairro do Nobre, Arthur Lundgren, 90% é 50 a mais. Ou seja, são de 50 anos adiante. Então, essas pessoas não têm alguma vez deficiência, não gostam de shopping center. Então, criamos um projeto seguinte. Veio um cantor amigo, sem cobrar um cachê, como Santana, nunca cobrou nada. Leonardo Sullivan nunca cobrou nada. E temos 18 na lista, que faz um show para atrair a multidão. Depois dele, vem um artista da terra, aí vem a inclusão cultural. Quando o artista da terra termina de cantar, o palco vira cinema. Então, todos os moradores vão assistir o filme que está em evidência e um filme do passado. Então, o paulistano criou esse projeto junto conosco para incluir também as pessoas. Inclusive, no primeiro projeto estava Augusto, que jogou no Náutico. Lembro muito. Foi homenageado Grande ele, craque. junto com o Jacozinho. Então, assim, diversas pessoas conhecidas da cidade estavam lá. Poderia chegar o Papa, que não iria falar. Claro que a gente tem que respeitar as autoridades. A gente anunciar a presença de A, de B, de C. Mas o evento é apolítico e solidário. Então foi um sucesso. Só completando aí o que Marcelo está falando, nosso presidente, é que esse projeto na rua com Margarida é, sobretudo, um projeto de inclusão cultural. Muitas vezes o cidadão, principalmente, como Marcelo falou, de 50 a mais, nunca foi a um cinema, né? Seja por falta de condições financeiras, ou de saúde, mobilidade, né? Mobilidade também. Então, a gente quer levar esse espaço para essas pessoas, principalmente para essas pessoas. E aproveitando, quando se fala em requalificação do estádio, voltando ao assunto do estádio, quando se fala em requalificação e readaptação, a gente a gente quer, sobretudo, tratar com muito cuidado a questão da acessibilidade. Não é? Na situação em que o estádio se encontra hoje, praticamente não existe essa condição de acessibilidade. E é isso que a gente quer promover, é isso que a gente está batendo forte, e com essa parceria na reestruturação do estádio, a gente vai cuidar com muito carinho da questão da acessibilidade. Se você me permite, só completando o que o Marcelo falou. Pode falar. Rapidinho. Pode falar? Paulistano, ele vai ser o único estádio, o Ademir Cunha, realmente de acessibilidade. Porque os clubes grandes entendem que a acessibilidade é ter um lugar para um cadeirante. Não, gente. Simplesmente não. A acessibilidade a gente tem que ter lugar para mulheres grávidas, para bebês, para acesso ao estádio de verdade, com calçadas de verdade. Para todo mundo. Ou seja, uma mulher que está grávida não pode ir para o estádio porque pode até perder o bebê, né? Segundo, a gente vai ter essa acessibilidade para todo mundo, para as mulheres, crianças neurodivergentes, cadeirantes, pessoas com deficiência visual, que possam saber o que está acontecendo, auditivas, com um tradutor que vai estar dizendo a ele lá o que está acontecendo. Então, assim, isso é inclusão. O que se faz hoje em Pernambuco, em alguns estádios, em todos, se cria uma área pequena para 3, 4 cadeirantes. Isso, para nós, não é inclusão. Inclusão é para todos, para as mulheres, crianças, jovens, idosos, deficientes, neurodivergentes,
E porque a gente tem que fazer um clube para todos. Uma coisa importante também de citar a respeito do estatuto: o paulistano deixou de ser um clube com lucro. O paulistano é uma entidade hoje sem fins lucrativos. Nenhum diretor você vai ver que vai receber dinheiro de por fora. Não. Temos um conselho fiscal, vai ser prestado conta aos órgãos, como CBF, Federação. Mas nosso clube hoje mudou. Ele é um clube totalmente, como posso dizer? Tudo muito tratado com transparência. Com transparência, e ele não tem fim lucrativo. Tudo que arrecada do paulistano volta para o paulistano. Tudo. Maravilha. Inclusive, a sede social nossa, que deverá ser em frente ao estádio, de uma parceria com a família Lundgren, que fundou o paulistano, ela vai ter xadrez, que é esporte, vai ter tênis de mesa, que é esporte, vai ter bailes, como antigamente, vai ter encontros, saraus. Então, assim, lançamento de livros como o seu, lançamento de qualquer coisa. É um espaço para todos. Para Marcelo? Todos. Vamos fazer o seguinte, um espaço para todos, eu vou para um apoio cultural e eu quero saber onde vai ser esse espaço, porque dentro do estádio não pode ser. Como vocês estão pensando isso? Se vai fazer parceria para construir, como por exemplo esse evento que você faz cultural, ele não é lá dentro do estádio, ele é num espaço em um outro lugar da cidade. Como vocês estão pensando isso? Quero saber quem é o treinador. Só sai daqui hoje se disser quem é o treinador. Se não sair, eu vou dar 3 nomes. Domingos, eu vou vai dar 3 dormir nomes. aqui. Eu vou para um apoio cultural e a gente volta 2 minutinhos, bem rapidinho. De volta com a nossa entrevista, hoje conversando sobre a história do Paulistano Futebol Clube, da cidade do Paulista. A gente está falando aqui de muita coisa, mas eu quero saber, tem jogador já tem proposta de participar do campeonato, Copinha São Paulo, o treinador só vai dizer no final quem é o nome ou quem são os nomes. Eu acredito que já tem um nome certo e eu vou conseguir arrancar isso deles, mas a gente deixa para mais tarde. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o treinador, mas como é que está essa questão de jogadores, as perspectivas? Tem perspectiva de participar de campeonatos? Domingos, eu só, antes do presidente Marcelo Feijó... Você ia falar uma... antes do presidente Marcelo Feijó responder a sua pergunta, você está preocupado, está curioso para saber do nome do treinador. Você vai ficar muito mais curioso agora se eu disser que nesses próximos 30 dias, 40 dias, a gente pode anunciar um apoio bomba, um apoio que toda a torcida do paulistano, por que não dizer, do público de Pernambuco, vai ficar impressionada com o que vai ver. É uma bomba mesmo, é? É bomba. Seria um apoio grande, era? Um apoio fantástico. Já está no... Seria esse cara aqui? Instagram. Voltar. Faça um comentário. Olá, galera, aqui é Zico, passando para parabenizar o paulistano pelos seus 104 anos. Um clube que revelou um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, o grande Rivaldo, do qual eu sou fã. E o paulistano está voltando. Então, aqueles que estão aí, aproveitem bastante, não desperdicem essa oportunidade. O futebol é momento e a gente tem que aproveitar. Sucesso e um grande abraço para o presidente Feijó, que está aí passando por um problema difícil, mas com garra, fé, superando essas dificuldades, para fazer sempre o paulistano um grande clube. Grande abraço, tudo de bom, fique com Deus. Sou teu fã, Zico. Agora tu notaste, Feijó, que ele te deu uma assinatura?
Ele acabou de lhe dar uma assinatura, o Feijó, ele chamou de Feijó. Então, a partir de hoje, adote isso. O Feijó. É porque o na Zico cidade lhe deu a eu sou assinatura, conhecido né? mais por Feijó. Não, então, eu não sei para que eu fui Seria falar, Zico, porque seria aí Zico, não é mais surpresa. o treinador? Seria Eu vou lhe Zico? dizer para você, se eu me emocionar, faz parte, porque é uma coisa ímpar. Zico, eu nunca disse a ele, e nem a algum parceiro que venha, da minha luta, porque Que não todos é fácil. os dias Não é fácil. eu escrevo, eu tenho um mantra que eu sempre digo: faça de sua luta um propósito. Se você fizer isso, você vai deixar de ser doente. Você vai ter a doença, mas não vai deixar de ser doente. Embora eu sei da gravidade das coisas. E quando eu falei com o Zico, Marcela testemunha pela primeira vez, no meu quarto, liguei, consegui o telefone dele pessoal, eu achava que ele não iria atender. Foi 1h20 de conversa. E esse vídeo eu não pedi a Zico. Zico fez espontaneamente. Ele estava no Japão. E estava num restaurante, viu? Exato. Ele fez o vídeo de dentro de um restaurante. Por quê? Eu vi esse vídeo 3 da madrugada que ele me enviou, porque lá, o fuso do Japão, seria 3 da tarde, né? Só falando que 3 da manhã aqui para Marcelo é mesmo que está de dia, porque assim, na verdade ele não dorme. Felizmente, né? Porque eu posso ainda estar lutando. Eu tomo remédios a cada 2 horas. Então, 2 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia. Fora os injetáveis e fora o tratamento. Então, não tem como dormir. Então você vive praticamente sem dormir, ou dormindo e acordando. Nem dormindo. Dormindo e acordando. Eu digo a você, se não fosse minha família e os poucos amigos, assim, amigos de irmãos, eu falo, né? Seria muito difícil, porque ontem foi um dia difícil, madrugada, inclusive, liguei para Marcelo de 1h30 da manhã. Mas estamos aqui hoje. E dizer o seguinte, Zico... Antes de você entrar em Zico, que é um assunto que me interessa muito, porque eu gosto daquele cara demais, você me permite eu situar os ouvintes em relação à sua saúde bem rápida? Permito. O Marcelo, gente, hoje está usando cadeira de rodas, vive em diálise, quem faz hemodiálise sabe da situação, acometido de um câncer que, a princípio, ele conseguiu estabilizar e depois ele volta, né? E agora ele voltou com força, né, Marcelo? Com força. Mas o seguinte, eu sempre digo, sabe, para os médicos, para a medicina, até meu médico oncologista do Rio Grande do Sul, que eu procurei tratamento do que era canto, para alguém me dar uma luz. Ele postou no Natal passado, no Instagram dele, é um médico renomado. Não me cobrava sequer a consulta lá. Eu fui 13 vezes em um ano para o Rio Grande do Sul me tratar. Fora os estados todos que eu andei. E ele postou no Natal passado, permitiu, você podia usar a imagem dele para dar os parabéns aos pacientes, e ele disse que ele, como cirurgião oncológico, do aparelho digestório, não tem explicação de eu estar ainda falando, estar em pé. Andando, mas eu tenho explicação para isso, Marcelo. Todos nós temos. Marcelo é um cara extremamente lutador, idealista, sonhador, né? E eu acho que tudo que ele faz, ele entra de cabeça mesmo, ele compra a ideia, abraça a ideia e vai em frente. Eu acho que é isso que tem mantido Marcelo, que é meu amigo, meu irmão, né? Foi um amigo que eu ganhei já nessa idade, eu tenho 63 anos de idade, e não só amigo, é um irmão. Tem um amigo dele aqui mandando um abraço para ele, Cleito Santos, no YouTube. Meu amigo Cleiton, um abraço para você.
Marcelo é um lutador. É um exemplo. É um exemplo Não. para todo mundo. Para todos nós. Todos nós. Ó, que... quando ele disse que vinha aqui na rádio, cara, o elevador não é pequeno. A gente vai dar um jeito, de todo jeito. E eu vou para o seu programa, porque eu quero estar lá num programa que me acolhe, um programa que tem a ver com a pauta, e o paulistano, a pauta é essa, é acolher todas as pessoas. É o acolhimento. Mas vamos lá, Zico, que é o treinador, né, já está contratado, o nosso grande Zico, vai deixar o Japão lá, que ensinou o japonês a dar lapada na gente, quase que a gente apanha por causa dele. Não, pelo amor de Deus. Ensinou o japonês e agora vai ensinar aqui os nossos paulistanos, é isso mesmo, né? Veja só. Eu posso adiantar o que já foi autorizado, né? Autorizado pelo presidente, viu, Marcelo? O que já foi autorizado por Zico. Certo. Ele autorizou esse vídeo, não fui eu que pedi, ele que mandou. Autorizou usar a imagem dele, a marca dele. E ele tem um projeto social muito bonito. Ele tem em 17 estados, escolinhas com esse intuito de inclusão. Então, paulista, não vou dizer que seja hoje, mas ele deve chegar em Paulista, vou dizer, a primeiro programa, a primeira pessoa que está sabendo disso é a Rádio Folha, meu amigo Domingos, meu amigo André. Estou conseguindo chegar lá. Que entre o dia 30 de julho e 5 de julho, ele deverá chegar em Paulista. A depender da agenda do Zico. A depender da agenda dele, das coisas dele. Sendo que Rivaldo também deverá estar. Então, Jacozinho, quando a gente lançou ele e fez toda de carro aberto, a gente encontrou torcedores chorando quando viam o Jacozinho, pela história dele toda. É verdade. Um trabalho social lindo que ele tem. E outra coisa, a gente, quando faz nossos eventos sociais, é proibido venda de bebida alcoólica. Não que seja contra quem toma seus drinks de forma social, mas para não dar exemplo às crianças que também participam. Do projeto Margarida na Rua, é bom lembrar, na Rua com Margarida, é bom lembrar que já é um projeto que entrou na programação oficial do município. Né? Ele como é que eu posso dizer? Tem o show do artista principal, que sempre é o contrário, né? Primeiro vai o artista desconhecido, depois o artista famoso. A gente inverteu. Primeiro o artista famoso. Na verdade, não é desconhecido, né, Marcelo? É não aquele que está começando. Falta aparecer. Então, por exemplo, Leonardo Sullivan cantou. Foi legal pra caramba o show, meu amigo. Não cobrou nem sequer o combustível, ninguém cobra nada, porque sabe da nosso projeto, de vários projetos sociais que nós já fizemos na cidade, e nunca publiquei uma foto entregando alguma coisa, algum alimento. O último evento nosso no Veneza Water Park, nós recolhemos 8,5 toneladas de alimento. E foi entregue em abrigos, em creches. Temos tudo registrado, mas não tem uma imagem na internet. Porque quem tem que aparecer não somos nós. Quem tem que aparecer são cada pessoa que foi para o Veneza e doou 1 quilo de alimento. Então, assim, eu fico muito feliz, primeiro, por Zico ser um ídolo. Uma estrela mundial, pra mim, né? É o maior jogador vivo na história do Brasil, depois de Pelé, eu acho que é ele. Na carreira dele, pessoal, profissional, social, eu nunca vi uma matéria que ele tenha dado um deslize, que ele tenha feito alguma besteira ou alguma coisa parecida. E assim, sendo contemplado com isso, por exemplo, a governadora do estado liberou para Paulista 3 arenas, que vai começar agora o serviço. Uma das arenas será exclusiva do paulistano. Será a peneira. É sério, rapaz? Sério? Não, nós iremos utilizar a arena, como o Marcelo falou, nas peneiras.
Sim. Aí Jacozinho vai estar à frente, os auxiliares também. Atualmente está sendo feito como? Vou explicar a vocês. Hoje a gente tem uma arena, uma mini arena, né? Uhum. No Shopping Northway, no Centro Paulista. Sei. Paulista Northway. Nosso amigo Glaucio, manda um abraço para ele também. Onde a gente leva os jogadores, Jacozinho participa do treinamento. Ele assiste, porque é pelo YouTube que é feito. Então todo mundo pode assistir o jogo de apresentação. A gente tem um projeto que aí vai passar agora pela Câmara de Vereadores. Cada bairro ele terá um campo de várzea restaurado. Ou seja, com barra, com tela. Por quê? Aquele campo de várzea é que vai dar ali o treinador, Jacozinho com sua equipe, olhar os atletas e sair tirando para fazer teste, para treinar os fundamentos do futebol. É bom lembrar uma coisa, falando de futebol, eu vou dizer que eu entendo um pouquinho, porque eu vivi dentro do futebol do Santa Cruz. Fui diretor, sou atualmente ainda conselheiro, graças ao presidente, que me deu um título benemérito, que nesse momento eu não posso participar efetivamente. A Arena Pernambuco, deixo um abraço aqui para o nosso amigo Amizadai, que abriu as portas da Arena para nós. Marcelo estava lá, inclusive cedendo para jogos de Paulistano. A gente tem um amistoso pré-marcado já com o Santa Cruz, para poder apresentar o time. A gente tem parceiros locais. Inicialmente, eu estou falando Marcelo Feijó, não o presidente paulistano, porque a gente é um grupo e meu voto é de Minerva. São 7 diretores, 7 vice-presidentes, 6 vice-presidentes e um presidente. Só desempato. Se for 4-2, não é 4-2, é 6-0. A maioria venceu. Então, assim, a gente procurou fazer a coisa que realmente a gente possa contar. Zico, ser parceiro, isso é uma coisa que jamais eu imaginava na minha vida. Um nome internacional fortíssimo e que conhece tudo no mundo de futebol. Eu recebi mensagens, vídeos de vários treinadores e jogadores. Por exemplo, Maurílio, que jogou do Santa Cruz, mandou um vídeo, que treinador, dando força, lá de São Paulo. Birigui mandou uma mensagem. Birigui está onde? Birigui foi do Náutico, né? É técnico foi hoje. Goleiro do Santa Cruz. Não, do Santa, Birigui. Foi revelado pelo Guarani. Eu estou confundindo Birigui com Bizu. Bizu jogou no Náutico. Bizu foi um fenômeno. Lembrar que o Paulistano revelou Robigol, revelou Lúcio Surubim. Lúcio Surubim também. Rivaldo e muitos outros atletas. E Augusto, que jogou no Náutico, e Nivaldo, que era a dupla com o Augusto, encerrou a carreira no Paulistano. Então, assim, eu quero aqui deixar claro que a gente sabe das dificuldades, mas a gente só publica aquilo que já vai acontecer. A gente não publica, talvez, não. Tem que ter o vídeo, tem que ter a imagem, tem que ter a pessoa lá, tem que mostrar ao povo, para o povo acreditar. Eu digo a você, sem dúvida nenhuma, você mora lá. Eu nunca vi isso na minha vida. É uma coisa impressionante, né? De chegar ao ponto do WhatsApp das vendas das camisas travar de tanta gente querendo comprar, querendo adquirir a camisa. Então, assim, se fizer uma pesquisa hoje, Paulista, todo mundo tem um clube de coração. Santa Cruz, Sport, Náutico. Mas em Paulista... Eu já estou em dúvida quando o Paulistano jogar com o Náutico, eu já vou ficar agora... Se fizer uma pesquisa hoje, para quem sabe que o Paulistano voltou, Paulistano fica em primeiro lugar, Santa Cruz em segundo, e depois vem Sport, Flamengo
e Náutico. Então, assim, isso nos deixa muito felizes. Então, por exemplo, a gente não tem vaidade nenhuma. Por exemplo, Carvalho, ex-jogador do Sport, que é parceiro de Edmilson do Penta, é um dos parceiros também nosso. A gente tem Rivaldo, que será um parceiro. Só falta a gente sentar para acertar algumas coisas para que ele seja nosso embaixador. Porque é o único nordestino na história que foi o melhor jogador do mundo, foi campeão mundial, na minha concepção, o melhor jogador da Copa, né? Porque se elege o melhor jogador antes da final, né? Para mim foi o maior jogador. E ele, assim, tem um carinho pro Paulista imenso, e porque ele mora em Paulista. Isso que é bom. Então, assim, a cidade do Paulista hoje está vendo que tudo é possível. No começo, me chamaram de louco, que era ilusão, que era roubalheira, que era perca de tempo, que isso, que aquilo. Hoje, a gente sai na rua com a camisa do paulistano, parece até uma fada. Que eu fui na ambulância com a camisa, voltei com outra do hospital, na sexta-feira, e o pessoal diz, rapaz, a gente tem que vestir nosso manto sagrado, que é uma paixão. Resgatar o orgulho do povo de Paulista com só o estava paulistano. Adormecido. Eu fui para o jogo, inclusive, no Paulistano uma vez, Paulistano em Santa Cruz. Tinha 20 mil pessoas. O último campeonato foi em 90 e quanto? 91. 92 ele participou, mas meio campeonato. Jogou 4 vezes Campeonato Brasileiro da Série C, 4 vezes. Foi campeão em 86. Essa estrelinha representa isso. Pernambucano. De aspirantes, que era time duro. Pernambucano. Contra o Náutico dos Aflitos, 2-0 placar. Campeão. A estrelinha na camisa representa isso, que poucos sabiam disso, né? Então, assim, o Paulistano deixou de ser um clube, uma entidade para classe média alta, para ser realmente dos paulistenses que amam a cidade e que viram aquele estádio construindo. Então, assim, Ademir Cunha ontem mesmo, que também está adoentado, passou por um momento difícil, teve um AVC, mas está consciente. Ele publicou ontem, na sua rede social, da alegria do paulistano ter voltado. Então, assim, ontem, todos os blogs da cidade e de fora replicaram matérias, sequer ligando para nós. Por quê? Nossa fonte é a oficial. É o nosso Instagram, Facebook e, para a semana, o YouTube. Não, é importante dizer também, Marcelo, que a gente está recebendo ligações, as pessoas de outros estados interagindo com a gente, dizendo da felicidade de ver o paulistano de volta, pessoas do Rio de Janeiro, da Bahia, do Maranhão, de Alagoas. E nosso Instagram... Alagoas é a terra de Jacozinho, onde ele fez o nome, exatamente, né? É ídolo. Da torcida lá do CSA. Não é? Então, é uma honra muito grande, uma alegria muito grande também fazer parte desse renascimento do paulistano no cenário futebolístico pernambucano. Olha, o Carlos mandou aqui, onde eu compro a camisa, como eu tenho acesso para me associar ao paulistano? Ele fez aqui algumas perguntas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um apoio cultural e a gente volta para a parte final do programa, que vocês fiquem bem à vontade para trazer os elementos, divulgar os contatos, as redes sociais e falar também sobre quem quer apoiar, quem quer comprar camisa, quem quer se associar, se já pode, se já tem. E essas informações, depois do intervalo do apoio cultural aqui, de 2 minutinhos, a gente volta daqui a pouquinho. Anderson Ricardo, cadê você, meu amigo? Agora. Estamos apresentando Resgatando a Cidadania.
sabia que, mesmo com a Lei Maria da Penha, muitos ataques virtuais contra as mulheres ainda ficam sem punição, porque a nossa lei precisa de atualização? É por isso que o PL da misoginia é tão importante. Mas o que essa lei faz, afinal? Ela explica de forma clara e segura o que é o crime de misoginia, focando em condutas que acontecem na realidade. Você sabia que ela vai punir quem pratica, induz ou incita à violência, ou a quem restringe direitos ou ofende a dignidade das mulheres nas redes sociais? E mais, quem ganha dinheiro e engajamento espalhando esse tipo de ódio vai ter uma pena ainda maior. Misoginia não é opinião. É discriminação. Aprovar o PL da misoginia é modernizar a nossa proteção. A Marque Brasil apoia a aprovação do PL 896/23, pelo fim da misoginia dentro e fora da internet. O programa Resgatando a Cidadania apoia esta campanha. Em todas as horas, em qualquer lugar. Folha FM 96,7. Voltamos a apresentar Resgatando a Cidadania. 1h30, 1h30 aqui no Resgatando a Cidadania. Simprotindep, ligue 30 31 12 29. O Sindicato de Radiologia de Pernambuco é Simprotindep. Deixa eu mandar um abraço para Socorro. Socorro, um abraço para você. Socorro, o nosso Wilfer, o presidente Paulino, o nosso Erickson, o nosso Vicente Ferreira, Vicentino, tá quietinho, rapaz. Um abraço para você, meu amigo aí do Simprotindep, Sindicato de Radiologia de Pernambuco. Ligue 30 31 12 29. Conversando hoje sobre o paulistano, chegando aqui na reta final do nosso programa, mas assim, a gente ainda tem um tempo bom. Eu queria, respondendo aqui o Carlos, que mandou um WhatsApp, ele perguntou como se associar. Já tem associação, tem como comprar camisa, como chegar nos produtos do paulistano, hein, patrimonial Marcelo Menezes? O Marcelo Feijó está com essas informações disponíveis. Então, passa a palavra aí para o Feijó. Obrigado, Marcelo. Veja só, a gente nosso Instagram hoje não tem 10% do que já foi feito, o que já aconteceu nesse período. A gente está alimentando diariamente uma linha do tempo, então tem muita coisa que muitas pessoas não sabem. Mas para comprar camisa é muito fácil. Entrou no Instagram, certo? Tem na bio um link que ele entra no WhatsApp e é direcionado para a equipe que vai atendê-lo com a maior cortesia. Vai vender a camisa, se ele vai buscar ou não. O telefone é o Zap 81 99904 9559, mas está na bio no Instagram. É só entrar em contato que pode ser compra retirada no local ou via. Mas vou adiantar agora já para vocês, que já é um fato, que já está alugado. Então, se tivesse alugado, daqui a no máximo 30 dias, teremos uma loja própria do paulistano, onde terá vários produtos, canecas, canetas, boné, camisa juvenis, camisa para bebezinho, para criança, para mulher, para o idoso. Vamos ter materiais diversos, bandeiras que representam o paulistano. Você vê, a gente fez 10 bandeiras do paulistano e entregamos a algumas pessoas. Rapaz, está pendurado na casa da pessoa como se fosse uma propaganda política do candidato. Não, pelo amor que ele tem para o paulistano. Então, assim, hoje, quem quiser adquirir a camisa do paulistano, entra no nosso Instagram, que é Paulistano FC Oficial,
que ele vai entrar lá na bio, tem lá um linkzinho, ele clica, já é direcionado direto para o canal, ou ligar para o Zap que eu falei, 819-9904-9559. Sendo que, a partir de próxima semana, nós teremos já um programa chamado Vende Zap, que o torcedor, o apaixonado pelo paulistano, possa entrar no programa, pagar a camisa, já calcula o frete se ele morar na Itália, e de lá já é despachado. Vai ser bem prático para que todos tenham acesso. E o mais importante de tudo, sobre os associados. A gente só vai criar os associados. Nós estamos fechando parcerias com várias empresas para poder o associado ter benefício. Por exemplo, no Clube Municipal, a banho de piscina, a passar um domingo com a família, um cartão de desconto em farmácias, em supermercado, em clínicas. Então, tudo isso está sendo fechado para que o associado possa entrar. Sabe quanto vai ser a mensalidade do associado? R$15 por pessoa. Então, o servidor público desconta na folha, o servidor, a pessoa normal, paga via Pix, via boleto. Então, vai ter vários benefícios, além de estar se dizer assim, eu sou sócio do Paulistano Futebol Clube, onde também terão plenárias de comissões de acessibilidade, de idosos, de mulheres, que irão falar, entender, para poder a gente criar um projeto para cada uma dessas pessoas. E outra coisa que eu queria anunciar agora, a gente tem uma surpresa grande. Como a gente está criando nosso novo hino. Certo. Tem um novo hino, mas já tem um hino, né? Vai ter um novo já tinha hino, um hino que o mesmo autor do hino do esporte, que é Maicon Sullivan, meu amigo pessoal, Maicon e Leonardo Sullivan, que é meu irmão, junto com dois compositores de Paulista, Carlos Frederico, que conhece pelo Carlos Esperança, Carlinhos Esperança, e Sérgio Ricardo, juntos vamos fazer o hino que fale do passado e do presente e do futuro. Do presente e principalmente do que nós queremos para o futuro. O que é o futuro, né? Outra coisa, porque o futuro é sempre o passado, né? O futuro vai ser o passado e continua o futuro, né? Nosso símbolo, nosso mascote foi escolhido democraticamente. Paulista, ela é cortada por dois grandes rios, Rio Timbó e Rio Paratibe. E lá existe o habitat natural de jacarés. Por que o jacaré foi eleito? Primeiro, é um animal que resistiu a todas as mudanças do planeta Terra, desde a sua criação. Então, ele resistiu, é um animal forte, guerreiro, lutador, né? Que defende o seu território. Que por incrível que pareça, muita gente não sabe, falar como biólogo, o jacaré não enxerga. E eu não sabia dessa não, viu? O meu filho, que é biólogo também e sanitarista... rapaz, então o jacaré não enxerga... A tese dele da universidade foi em cima disso. Por isso que se caça jacaré à noite, que quando coloca luz, ele não consegue visualizar. E é laçado pelo pescoço. Então o jacaré, ele durante o dia enxerga não. Ele vê assim, algum movimento, ele é atraído pelo cheiro, mas ele não praticamente... vamos dizer assim, ele tem uma visão de 3%, mas o olfato dele é bem maior e ele resiste
resistiu a todos os processos do nosso planeta, desde a pré-história até hoje, e não podia ser melhor do que o jacaré, que é um guerreiro que passou pela Era do Gelo, pela pré-história e continua hoje. Então, assim, a gente fica muito feliz que até o Scott, o mascote, falta eleger o nome dele. Ô Marcelo Benedez, esse programa é de inclusão mesmo. Veja que informação que eu não tinha, que o jacaré não enxerga. Não. E ele ataca, e ele pega, e ele pega a presa, ele caça comida e tudo, mas eu não sabia que o jacaré não enxergava. Ele é feroz, defendendo o território dele. Tem tudo a ver com o paulistano, que passou 3 décadas parado e está voltando agora. Então está resistindo, né? Isso mesmo. Para você ter uma ideia, sabe qual era o símbolo do paulistano no passado? O símbolo? O símbolo? Não. O mascote? Não lembro, não. Era um operário. Um operário? Certo. Poxa, por quê? Embora eu me dou muito bem com a família Lundgren, meu avô também de família alemã, meu avô é alemão, minha mãe é filha de alemão, e era muito amigo da família Lundgren. Consequentemente, eu também fiquei amigo dos filhos dos mais antigos. Então, em comum acordo, eu conversei com a família, com o filho de seu Nilson, Eduardo e o irmão dele, para dizer que nós íamos o mascote, porque caracterizava o quê? O poder da época, né? E hoje a gente quer mostrar a inclusão. Sem inclusão, nada mais do que o povo escolher um mascote guerreiro, que é o jacaré. Ô Marcelo, deixa eu botar uma mensagem aqui do Cícero Carlos. Ele está mandando uma mensagem. Meus amigos, Domingos e todos aí. Aqui é Cícero Carlos Siqueira, do Recife. Eu acho muito interessante essa recuperação aí do estádio, com inclusão para todas as pessoas. Aí eu quero conhecer pessoalmente depois. Quero saber qual o melhor acesso a chegar aí. Se para ônibus perto, se é mais fácil ir saindo da Macaxeira, terminal da Macaxeira, ou terminal de Perotas. Quando houver vida, a esperança desse paulistano tá certo. Queria ir. E quando o Cico vai estar aí? Dia e horário nesse festão. Cícero, eu vou responder uma parte e os meninos respondem a outra. Na Pelópidas você tem um ônibus chamado Jardim Paulista Baixo, Jardim Paulista Alto e Miroeira, que ambos param bem próximo na parada 11 e 12, que passa de frente ao estádio. Se o motorista for legal contigo, ele deixa na boca do estádio. Se ele não for, ele deixa um pouquinho antes. E se ele não for tão legal, ele deixa depois na parada da minha casa, que tu toma um café comigo e eu te levo lá no estádio. Agora o resto é com eles aqui, porque eu também não sei se o estádio é aberto ao público e quais os dias e permanentemente, mas está aqui com os Marcelos para responder. O estádio, ele está... Ele quer conhecer o estádio, na verdade, mas ele não está informado ainda não. Ele vai ser fechado para restaurar gramado, barra, banheiro, acessibilidade. Então, agora ele não vai poder visitar o campo. Certo. Mas eu peço ao caro amigo, ouvinte... Cícero, um abraço forte para você. Acompanhe nossa página no Instagram, que é @Paulistano FC Oficial. Só existe uma. Lá você vai ter todas as informações sobre o Paulistano. E se tiver alguma dúvida, vai no privado, deixa sua mensagem, que eu garanto que todas as pessoas que deixarem mensagem no privado estão sendo respondidas até de madrugada. E se ainda tiver uma dúvida, escuta o Resgatando a Cidadania, que quando o estádio abrir, a gente vai dar em primeira mão, assim como eu vou dar daqui a pouco o nome do treinador, eu vou dar em primeira mão. Estádio abriu. Aliás, eu já vou firmar um acordo aqui com o Marcelo Presidente e o Marcelo Patrimonial. Quando o estádio abrir, a gente vai fazer um programa lá de dentro do estádio,
visitando setores, dizendo como era, como foi, fazer um bate-bola lá dentro, ao vivo, o nosso programa Resgatando a Cidadania, direto do estádio Ademir Cunha, eu na porta da minha casa, ou tem coisa melhor do que fazer um programa da porta de casa, a gente vai fazer um programa ao vivo de lá. Já são 12 horas, 12 não, 1h45 aqui no meu, daqui a mais 5 minutos a gente vai dizer o nome do treinador. É Zico? É quem? Muito que fosse Zico. Aí queria que fosse Zico, eu também queria. Ele tem... Mas quem sabe um dia, né? Um dia pode ser Mas ele tem Zico. muito... O projeto dele é tão grandioso, ele é tão de coração bom, que ele se dedica ao projeto social dele todo. Mora 3 meses no Japão, passa 9 no Brasil. Mas assim, eu volto a dizer para vocês, o técnico, ele tem que ter o seguinte perfil. É um técnico que forma atletas, um técnico que conhece o futebol pernambucano, um técnico que a gente prima no futebol profissional, principalmente os fundamentos. Eu vi de Zico uma coisa que eu nunca me esqueço. Ele disse: Feijó, eu posso dizer que sei bater falta. Para o maior batedor falta da história do Brasil. Quiçá do mundo. Mas ele disse o seguinte: futebol é 90% transpiração e 10% de talento. Então, Jacozinho, por exemplo, ele jogava tanto na ponta esquerda como na ponta direita. Porque quando acabava o treino, ele batia 50 escanteios, ele fez gol olímpico, que ficou na história também, fez um gol no Maracanã, na volta de Zico, 86, substituindo Falcão, fez um gol antológico, passe de Maradona. Ficou na história, ele driblou o goleiro, fez o gol, e o Maracanã quase cai, 120 mil torcedores, isso tem vídeo, vai estar também no nosso Instagram. Então, o técnico que vai vir, ele tem esse perfil. Primeiro, conhecedor de futebol. Segundo, ele tem que pensar nos fundamentos, que está sendo esquecido no futebol. Por exemplo, quem assistiu à Copa do Mundo até o Brasil ser eliminado, você não viu o Brasil dar um chute fora. Mas Cabo Verde, que é um país que tem 550 mil habitantes, que é uma ilha, é um arquipélago, tem mais morador fora, tem mais ou menos 1.100.000 espalhados pelo mundo, mas em Cabo Verde são 550 mil moradores, ou seja, quase a metade de Pernambuco. Nem estádio lá tem. Mas se você vê o jogo do Cabo Verde, que foi eliminado de forma assim, até triste, né? Discutível, né? Discutível. Todos os gols que ele fez foi de fundamentos. Para ter uma ideia, aquele golaço do camisa 13, não lembro agora o nome dele, foram 28 passes até ele fazer o gol. E você vê a seleção brasileira errando o passe de 2 metros. Daqui para ir para essa parede aí, o cara é um toque de bola. Eu vou dar um exemplo. Não estou criticando jogadores. Eu estou. Mas eu vou dizer para você, primeiro, um técnico estrangeiro, ele tem amor por sua pátria, que é a Itália, não é o Brasil. Segundo, convocar jogadores machucados só para dar uma resposta à imprensa, a alguns, vamos dizer assim, alguma influência política. Na verdade, é um absurdo. Na verdade, é a influência financeira, né? Como é que o time sabia que ia enfrentar a Escócia, um time organizado, que tinha o melhor jogador, que era o número 10, que era o Holland, né? Holland. Como é que o técnico tira o marcador dele e bota um atacante como Neymar, que é um craque de futebol, sendo que machucado, sem ritmo de jogo?
O cara fez 2 gols. Se ele tivesse feito isso, o Brasil ganharia o jogo. O Brasil não deu um chute fora de área. Se você olhar a Copa de 2002, que eu acompanhei de perto, isso aí, Rivaldo, que era o maestro do time, ele batia de fora. Se não fosse gol, o goleiro rebotava e Ronaldo fazia o gol. Você pode observar isso. Como é que o Brasil não tem errar lateral, errar escanteio, errar passe de 2 metros, como você falou? Isso é inadmissível. Eu vou lhe dizer, a todos ouvintes, em especial da minha cidade paulista, que o paulistano irá treinar incansavelmente, feito o Zico fazia. Após o treino, batia 500 faltas de toda posição, lembrando que ele era destro, ele é destro, ele não é canhoto. Então, assim, Rogério Ceni, outro exemplo, ficou na história do como é o goleiro que fez mais gol de falta de pênalti. Mas acabava o jogo, o treino, ele ficava 2 horas treinando pênalti e falta. Então, assim, se não tiver fundamentos, treinamentos, nenhum time chega a canto algum. Você vê a Copa do Brasil, só para encerrar, do futebol, você vê times pequenos, teoricamente, mas que treinam o fundamento, eliminando equipes milionárias. Ontem eu pensei que era um fake news. Vini Júnior, por exemplo, um excelente jogador, recebeu uma proposta do Catar. Sabe quanto ele vai ganhar? 1.450.000 por dia. Não é por mês, não. Por dia. Isso é irreal. Isso é uma coisa que não existe. Então, assim, o jogador que ganha, que joga com ele, que ganha, sei lá, 10% do salário dele, né? Ele vai jogar meio triste. Pô, se eu faço parte do time titular, marco, corro atrás, e o cara ganha 1,5 milhão por dia, jogando ou não. Então, isso entristece. Mas eu acredito que vamos fazer um futebol de base. E posso dizer ao meu amigo Bruno Rodrigues, ao meu amigo Matheus Sotomayor, ao presidente do Náutico, Bruno Becker, que o paulistano vai dar muito trabalho. Pode escrever isso. Você falou o nome de quem aí, dos presidentes dos clubes, foi? Foi. Os atuais presidentes. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Deixa eu só responder aqui. Eu acho que não sou eu mais indicado para responder, mas eu acho que eu tenho a resposta. O Carlos voltou aqui e perguntou, mas Jacozinho não era alagoano, ele é sergipano, né? Sim, sergipano. Ele é natural de Sergipe. Eu esqueci até o nome da cidade, é um nome bem diferente. Muita gente não lembra, mas ele foi pentacampeão no CSA, veio para Santa Cruz, foi campeão em 86, pernambucano, e foi para o Maracanã fazer história no Maracanã. Então, assim, Jacozinho, além de um homem de Deus, uma pessoa do bem, ele entende de fundamentos. E escolinha sem fundamentos, sem bater mesmo, passe, escanteio, falta, para depois vir a tática. Vamos lá, 8 minutos para terminar o programa. Jacozinho vem para as categorias de base fazer esse trabalho de descoberta, manutenção e entrega do produto maior depois da torcida, que é o jogador, principalmente aquele jogador que vem da categoria de base, que tem um amor pelo clube. Jacozinho vem fazer esse trabalho, isso já é certo. Apoio de Zico, já com redes sociais, com vídeo do Zico, mandando o vídeo. Pretensão do Zico estar aqui daqui para o final do mês. Rivaldo aí apoiando, que sempre apoia tudo que é bom, ele apoia. Tudo maravilhoso. Eu estou aqui no programa Resgatando a Cidadania,
com Marcelo Feijó, presidente do Paulistano, e o vice-presidente patrimonial Marcelo Menezes. Domingos Sávio e Anderson Ricardo. Eu quero agradecer aqui ao nosso Marcelo Menezes por estar conosco. Eu sei que não é fácil para o Marcelo Feijó, diante dos problemas que ele tem, as limitações clínica, mas ele tem tem 3 coisas que fica pequena, a questão clínica, que é Deus, a vontade dele, e como ele falou, a família, incluindo a família biológica e a família dos amigos. Eu já me incluo nessa família com ele agora para a gente lutar pelo Paulistano. Vou agradecer primeiro ao Marcelo, ao Patrimônio, porque Patrimônio não manda em treinador, Patrimônio não contrata treinador, Patrimônio não paga treinador, Patrimônio pode dar opinião, mas não é palavra de Minerva. A palavra de Minerva é o cara tá do outro lado da mesa, né? Tá olhando para mim. E você está do meu lado. Cara, muito obrigado por estar conosco aqui, dizer da minha alegria de saber que eu fui morar há 5 anos em frente ao Paulistano e vou fazer parte dessa história de rever o Paulistano jogar, mas dessa forma ver de verdade, estar lá junto, ouvindo a torcida gritando no estádio, e eu fiquei feliz por fazer parte desse programa hoje, dessa história da volta do Paulistano. Quero te agradecer aqui, Marcelo Menezes, e que conto com o Resgatando a Cidadania na medida do possível para essa luta e a gente levar à frente o Paulistano. Ô Domingos, é uma satisfação muito grande estar aqui, uma alegria muito grande. Eu agradeço a cessão desse espaço para que a gente possa levar o Paulistano ao nosso público de Paulista e de Pernambuco, e agradecer muito a você pelo programa, parabenizar pelo programa, que é um programa que é super importante para promover a inclusão, para promover o que de mais importante existe do mundo, que é o ser humano. Obrigado, Marcelo. Um abraço para você. Agora eu vou passar a palavra para o nosso presidente, o homem que tem o voto da Minerva, né, que decide com o voto. Eu quero saber se ele já decidiu ali me dizer quem é o treinador, quem são os nomes. Eu vou ser bonzinho. Eu vou ser bem bonzinho. Quem são os nomes sondados? Você não vai conseguir, Domingos. Quem são os nomes sondados? Eu vou lhe dizer as características. Diga 4 nomes sondados nos últimos 6 meses. Quem eu queria que fosse o treinador? Não, eu quero que você me diga quem foram os nomes que você gostaria que fosse. 4 nomes. Queria Zico. Zico eu também queria. Em Pernambuco, nós temos 4 treinadores que formam atletas. Nós temos nosso amigo Paulo Júnior, nós temos nosso amigo Sérgio China, temos nosso amigo Paulo, temos nosso amigo... Me falhou agora a memória. Falhou. Que pensam igual. Entre esses é o treinador. Pronto. Agora eu queria fazer aqui um gesto. Antes de você fazer o gesto, eu queria que ele saísse lá daquele negócio de comentar, que comentando ele está fraco, e viesse treinar o Paulistano. Aí não é o Marcelo Feijó, nem o Marcelo Menezes, não. Sergina, se você puder deixar esse negócio de comentar aí, vem para cá, amigo. Se você for treinador do Paulistano, eu lhe dou aqui de 2 em 2 meses uma entrevista para você falar o que você quiser. Sérgio China, para mim, seria um dos caras aplicável pelo perfil dele, pelo jogador que ele foi. Jogou no meu clube também, né? No meu time do coração. Nossa. Rapaz, tem o telefone dele para eu convencê-lo? Pode fazer o gesto que você queria fazer. O número dele. Vamos lá. Você queria fazer um gesto? Eu queria fazer somente, primeiro, agradecer algumas pessoas, Dona Lila,
Lila, grande cantora lá do restaurante da Lila. Dona Lila é revelação e nos de Paulista. acolheu lá de forma brilhante. Faça um favor para mim, convença ela a vir aqui no meu programa, que eu já chamei umas 1000 vezes. Eu trago ela agora é rica, cantou com Caetano Veloso. Eu vou ligar para você, quando acabar o programa ao vivo, ela já vai marcar cantou agora. Com Caetano Veloso e ficou orgulhosa. Ela nos prestigia em todos os eventos. Pensa numa figura. A Dona Lila é uma estrela internacional. E uma comida retada. Agora ela é uma estrela internacional. Eu sou amigo de Dona Lila há mais de 30 anos. Então, assim, eu sei toda a história dela e o universo, Deus, quando a gente planta alguma coisa, tem que colher. E ela está colhendo o que ela plantou a vida dela toda. Não tenha dúvida. Um abraço para o Rafael Filho. Queria mandar um abraço também para o doutor Alberes, do Comercial Bezerra. Mandar um abraço para Raimundo Lopes, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, que tem mostrado várias empresas para ser uma das empresas master do paulistano. Uhum. Nós, inicialmente, não teremos bets, porque até a gente saber a gravidade do que é a bets, a gente não quer começar errado. Com bet. Com bet. Não. Inclusive, temos uma proposta de uma muito boa mesmo, que daria para começar agora com um time dos sonhos. Mas a gente declinou. Maravilha. Terceiro, a gente vai ter patrocínios, se possível, de empresas grandes que são de Paulista. Estamos em negociação com 3, eu não posso citar agora o nome porque ainda não fechou, mas que irá fazer esse pontapé. Mas queria mandar um abraço para minha família. Sem ela, eu jamais estaria aqui. Mandar um abraço para toda a diretoria. Não vou citar os nomes para não esquecer. Em especial, aqui agora, meu amigo Marcelo Menezes, que a gente é o Batman Robin. Só não sabe quem é o Batman Robin ainda. Deixa de conversa, mas, rapaz. Beleza. Onde a gente tá junto. E eu queria fazer a você um gesto e uma proposta. Certo. O paulistano está lhe convidando para ser nosso embaixador de inclusão de nosso clube. E não aceitamos negativa. Não aceita negativa. E falando você em patrimônio, você será o nosso patrimônio também. Ele falou em gesto, aí já disse que não tem negativa. É imposição. Você vai participar da reunião de diretoria, que serão todos agora presenciais. Deixa eu falar, Domingos. Eu tenho 30 segundos para a gente decidir. Está sendo democraticamente imposto. Democraticamente. Eu quero fazer, já que você é o nosso agora embaixador do paulistano, quero fazer um gesto. Certo. Eu estou com um boné, você não está vendo, uma boina. Certo. Eu tiro para você esse chapéu, porque você é um guerreiro, um lutador. É um cara que conseguiu fazer um programa maravilhoso, junto com o amigo aqui, André, e que, tenho certeza, você como embaixador do paulistano, participando das reuniões presenciais, você vai fazer muita diferença. E para nós é uma honra. Marcelo, querido, eu fico muito grato e quero também dizer da minha alegria de estar fazendo parte dessa história. Não pensava que faria tão de dentro, com os 2 pés. De forma tão efetiva. De forma tão efetiva. Mas, assim, é claro que a gente aceita, a gente vai lá dar a nossa contribuição. Assim, é claro que a gente vai trazer outros programas, falar muito sobre o paulistano aqui, inclusive sobre essa questão da inclusão, que você não abre mão e eu estou dentro com ela. Então a gente vai ficar muito ligado aqui no Resgatando a Cidadania, vamos fazer muita coisa junto. Quero te agradecer, meu amigo, dizer da minha alegria de te conhecer. Só lembrando mais uma vez, que o nosso Instagram é @paulistanofcpe. FCPE, @paulistano FCPE. Marcelo, eu só queria fazer um agradecimento final, certo, ao prefeito Severino Ramos, por ter tido a sensibilidade de ceder o estádio, porque já tinha América, vários clubes que treinavam lá, que são de Olinda, que já vão jogar no estádio de Olinda. Então,
E sem isso, a gente não poderia fazer nada. Mas tem muitas parcerias que vão acontecer. E agradeço a cada um. Agradeço ao prefeito. Não, ele não é candidato a prefeito agora. A eleição daqui a 2 anos. Então posso falar. Além de amigo, a sensibilidade dele de dizer: Paulista tem um time e tem um campo. E vamos fazer o possível. Marcelo Feijó, presidente do Paulistano, aqui com a gente. Marcelo Menezes, o vice-presidente patrimonial. Meninos, muito obrigado. A gente estourou aqui o nosso horário, mas vamos falar muito ainda. E aqui, em nome de Anderson Ricardo, na técnica de som, a gerência da Marisa Rodrigues, a Rede Brasileira de Rádio pela Inclusão, nosso canal no YouTube, Domingos Sávio Radialista. A gente agradece por hoje e eu vou ficando por aqui e volto no próximo sábado como embaixador do Paulistano e aqui no Resgatando a Cidadania. Boa tarde para você e bom final de semana. Amém. Você acompanhou Resgatando a Cidadania, o espaço no rádio da pessoa com deficiência. Apresentação Domingos Sávio.